Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de fevereiro, nós vamos meditar de Números do capítulo 31 ao capítulo 33. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A vitória sobre os midianitas, isso mesmo, disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido para o teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, para que saiam contra os midianitas, para fazerem vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, os milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou Moisés à guerra, de cada tribo 1000, e estes, e a Finéias, filho do sacerdote Eliezer, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Olha que interessante, não é? Não ia somente os guerreiros, né? Homens aptos para a guerra, mas ia também o sacerdote, né? A autoridade espiritual ia com eles para a guerra. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que haviam sido mortos, os reis, né, dos midianitas: Evi, Requem, Zur, Ur, Reba, 5 reis dos midianitas, né? Então, os midianitas eram um império que compunha alguns países, não é? E aqui a gente tá vendo aqui os seus reis que foram mortos. Sabe quem morreu também aqui? Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças, levaram todo o seu animal, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram toda a cidade em que habitava e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda presa, tanto de homens quanto de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo sobre o arraial, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram para recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães dos centenas que vinham do serviço da guerra. E disse-lhe Moisés: deixaste viver todas estas mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve uma praga sobre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai viver para vós outros. E aí, acampai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos, né? Então, aqui nós podemos ver, né, o ato da purificação que já era determinado, né? E nós vamos ver que também purificareis toda veste, toda obra de pele, toda obra de pelos de cabra e todo artigo de madeira.
Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram para a guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo, e todavia se purificará com água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavarei as vossas vestes ao 7º dia, para que fiquem limpos, e depois entrareis no arraial. E aí nós vamos ter a divisão, né, da presa. Disse mais o Senhor a Moisés: faze a contagem da presa que foi tomada tanto de homem como de animais, tu, Eliezer, o sacerdote, e os cabeças da casa dos pais da congregação. Então, os príncipes, né? Divide a presa em 2 partes iguais, uma para que os hábeis na batalha saíram para a guerra e a outra para a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens do exército que saíram para a guerra, de toda e de cada 500 cabeças, uma tanto de homem como de bois, dos jumentos e da ovelha. E da metade que lhe toca, o tomareis e dareis ao sacerdote Eleazar para oferta ao Senhor. Mas a metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada 50, todo homem, como dos bois, do jumento, das ovelhas, todos os animais, e darás aos levitas, que têm o cargo e ao serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomara dos homens da guerra 675.000 ovelhas. 72.000 bois, 61.000 jumentos, 32.000 pessoas. Sabe quem eram essas pessoas? As mulheres que não coabitaram com homem algum ou tivesse deitado com ele, né? A metade da parte que toca aos que saíram da guerra foi o número de 337.500 ovelhas. O tributo que foi separado para o Senhor desta parte, 675. E dos bois, né? 36.000 foram os jumentos, né? Que foram separados para o Senhor. E as pessoas, 17.000, e o seu tributo para o Senhor, 32.000. Então, tá tudo muito bem detalhado, né? Então, no livro de Números, nós temos esse minucioso, né? De forma muito minuciosa mesmo, né? Todos os números muito bem contados e descritos, né? E aí a oferta voluntária dos capitães. Então chegaram a Moisés os oficiais dos milhares do exército, os capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100. E lhe disseram: teus servos fizeram conta dos homens de guerra que estiveram sobre as nossas ordens, e nem falta dentre ele e nós. Olha que bênção! Saiu um exército para guerrear, mataram e ceifaram os inimigos, e não houve perda de nenhum homem sequer. E eles trouxeram essa notícia, né? Que coisa maravilhosa, a Moisés. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor. Olha como ele nos ensina aqui. Fizeram a contagem, o censo, perceberam que não tinham perdido ninguém na guerra. O que eles fizeram? Vamos agradecer ao Senhor.
quantos benefícios recebemos no nosso dia a dia, quantas notícias de morte, e você e sua família estão em paz. E esquecemos de agradecer ao Senhor. Quantas catástrofes, quantas coisas têm acontecido, e nós esquecemos de agradecer ao Senhor por todos os dias que nós levantamos, pela comida que está na nossa mesa, pela noite de paz que nós tivemos. Precisamos aprender, ter uma vida de gratidão a Deus. É um estilo de vida e isso agrada, isso atrai a bênção de Deus sobre a nossa vida. A murmuração afasta Deus de nós, gera ira no Senhor, mas a gratidão, um coração grato ao Senhor, né? Nós somos os principais beneficiados por ter um estilo de vida que declara gratidão ao Senhor todos os dias. E aí nós vamos ver assim, Moisés, o sacerdote Eleazar, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta? Vou falar para você. 17.750 ciclos, né? Então, para você ver que quantidade generosa, né, eles trouxeram de oferta. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000, dos capitães de 100, e trouxeram a tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. E aí 2,5 tribos vão desejar habitar na Transjordânia. Então aqui nós já começamos a ver as conquistas de território, né? E aí nós vamos ver aqui que os filhos de Gade, né, eram muitos guerreiros nessa tribo. Os gaditas tinham gado em muita quantidade e vieram à terra de Jazer e a terra de Gileade, que era um lugar muito bom para se criar o gado. E aí eles vieram, não só os filhos de Gade, mas os filhos de Ruben, né, 2 tribos aqui, falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nin, Hesbron, Eleale, Seba, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achemos graça, em outras versões, se achemos mercê aos vossos olhos, dei-nos esta terra em possessão, aos teus servos, e não nos façais passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficarei vós aqui com o vosso gado? E olha só, pois isso desanimará o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhe deu. Assim fizeram os vossos pais quando enviei a Quedes-Barneia para ver a terra. Chegando até lá, no vale de Escol, vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel. Lembra disso, dos 10 espiãs? Pois é, Moisés lembra ele de tudo isso, né? E aí, nós vemos que eles entraram num acordo, né? E aí eles decidiram edificar currais para o gado dele na cidade, para as famílias, suas crianças. Porém, os guerreiros, né, nós nos armaremos apressando-nos adiante de Israel até que levemos ao seu lugar. Aqui nesta terra ficarão as nossas crianças, nas cidades fortes, né?
para guardar a terra. Então, as nossas esposas, os nossos idosos, né? A população no geral ficaria aqui e os guerreiros continuariam atravessando o Jordão e auxiliando seus irmãos na conquista das terras. E eles fizeram um juramento: não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posses, cada um da sua herança, porque não herdaremos com ele do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança desse lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, cada um de vós passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado os inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigado perante o Senhor e perante Israel. E assim aconteceu, não é? Eles fizeram isso e deixaram as suas famílias. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse aos teus servos, isso nós faremos, né? E aí deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e a meia tribo de Israel. Então 2,5 tribos receberam possessão, né? Na terra, no reino de Seom, né, que era o rei dos amorreus, no reino de Og, rei de Bassã, na terra da cidade dos seus tributos, as cidades em toda a extensão do país, né? Então, nós vamos ver que as demais conquistas de terra será passando o Jordão. Então, 2,5 tribos receberam porção de herança antes, né, da trajetória aqui do Egito, na Transjordânia. Foi assim que eles intitularam. E o capítulo 33 é um verdadeiro diário de viagem, né? Os acampamentos desde o Egito, né, sendo detalhado em todo o trajetório da peregrinação. E ele começa dizendo: são essas caminhadas dos filhos de Israel, que saíram do Egito, segundo o seu exército, sobre a ordem de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandamento do Senhor. E estas são as caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, conquanto estes expulsavam todos os primogênitos, né? Enquanto os egípcios sepultavam os seus primogênitos, né, a quem o Senhor havia ferido, entre também contra os deuses executou o Senhor juízo. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramassés e acamparam em Sucote. De Sucote até Etã, né? Então aqui nesse diário que foi anotado pelo próprio Moisés, né, que era um homem que foi criado em toda a cultura, né, em toda tudo aquilo que o Egito tinha de melhor em estudos, em aperfeiçoamento, afinal ele era filho, né, adotivo da própria filha de Faraó, né? Então, Moisés, ele foi instruído em letras, né? Ele, vamos dizer, frequentou a faculdade lá no Egito. Então, ele era um homem muito inteligente, um homem capaz, além de ter um espírito manso, né? Onde o próprio Deus o elogia, o próprio Deus fala sobre ele. Então, a ordem do Senhor, nos deu aqui o diário da viagem de Israel no capítulo 33, detalhando toda a trajetória deste povo. E aí nós vamos ter ainda no capítulo 30 a morte de Arão. Como isso aconteceu? Então Arão, o sacerdote, subiu o monte de Or, segundo o mandado do Senhor, e ali morreu,
no 5º mês do 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Isso também está detalhado em Deuteronômio 10:6. Era Arão da idade de 123 anos. Então ouviu os cananeus o rei de Arade, que habitava no sul da terra de Canaã, que chegava os filhos de Israel. E partiram do Monte Or e acamparam em Zamona, né? Então aí ele vai continuar detalhando esse diário nosso de viagem. Ele deu apenas uma pausa para noticiar quando foi que Arão morreu, né? Quando o Senhor o recolheu. E aí nós vamos ver que Deus manda lançar fora os moradores de Canaã, né? Nós vamos finalizar o nosso dia de hoje, a nossa leitura, falando justamente, né? Falai aos filhos de Israel e disse: quando haverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as pedras com frissura e todas as suas imagens fundidas, e deitarei debaixo todos os seus ídolos. Tomarei a terra de possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vos dei para possuirdes, e darei a terra por sorte. Então vamos deixar muito claro aqui o que era isso: herdareis a terra por sorte. Por quê? A terra ela vai ser sorteada e Deus dá aqui o parâmetro, né? Segundo as vossas famílias, a tribo mais numerosa, maior herança, claro, de terra, né? E a pequena, herança melhor. Onde lhe cair a sorte, este lugar lhe pertencerá, herdará segundo as tribos dos filhos dos vossos pais. Porém, se não desposardes diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficará como servos, como espinho nos vossos olhos e como os aguilhões as vossas ilhargas. E vos perturbarão na terra em que habitardes, e será que farei de vós outros como pensei fazer-lhe eles. Então aqui já Deus dá a ordenança e o alerta deles deixarem viver os povos daquele lugar. E amanhã nós continuaremos, né, com as conquistas da terra, até os confins da terra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.